Bom dia, galerinha, tudo bom? Estamos na meta 28, vamos falar sobre crase e editorial. Pessoal, crase nada mais é do que a contração da preposição a com o artigo definido feminino a, certo? Na regra geral, sempre vai ocorrer crase quando o termo regente, verbo, substantivo, adjetivo ou advérbio, exigir essa preposição a e o termo regido admitir o artigo definido a ou as. Exemplo, viajar à lua. Viajar é o termo regente, lua é o meu termo regido e quem viaja, viaja a algum lugar. Veja que exige-se aí esta preposição a, exigida pelo termo regente, o meu termo regido exige o artigo feminino a. Contraí, tenho a crase. Os principais casos de crase, pessoal, vai ocorrer crase no A inicial dos pronomes demonstrativos, aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo, quando o termo regente pedir a preposição a. Então, a menina não obedeceu àquela regra da escola. Quem obedece, obedece a alguma coisa. O termo regente exige a preposição a, logo esse meu termo regido, que é um pronome demonstrativo, aquele, aquela, aqueles ou aquelas, levará a preposição a. Vai ocorrer crase ainda no inicial dos pronomes relativos, a qual, as quais, quando, de novo, o termo regente pedir a preposição a. As informações às quais me refiro estão no e-mail. Quando eu tenho o termo regente ali, me refiro, quem se refere a alguma coisa. Logo, esse as quais, que é o meu pronome relativo, ele vem craseado. Vai ocorrer a crase ainda em expressões adverbiais de lugar, quando o termo regente pedir a preposição a e o termo regido admitiu o artigo a. Então, vire à direita. Termo regente é virar, vire, né? Se você vira a algum lugar, né? Ou para algum lugar, e meu termo regido direita. Direita é uma palavra feminina que exige aí o artigo feminino a. Tranquilinho? Agora, a gente tem que ver que a crase ela não ocorre apenas nos casos de termos regentes e regidos. Algumas expressões adverbiais e locuções prepositivas ou conjuntivas, por serem introduzidas pela preposição a e compostas de palavras femininas, elas admitem artigo e por isso favorece a ocorrência da crase. Então, expressões adverbiais como às pressas, à tarde, à vontade, à mercê, entre outras, terão a ocorrência da crase. Então, ligarei para você à noite, certo? Craseado. Locuções conjuntivas que expressam proporção também tem crase. À medida que, a proporção que. Então, à medida que se estuda, mais conhecimento se adquire. Locuções prepositivas formadas por palavras femininas. A mercê de, a beira de, a custa de, a espera de, a procura de. Entre outras, também recebem crase. Ficamos à espera de sua chegada ontem. As locuções a moda de e a maneira de, elas podem estar subentendidas na frase, no contexto da oração. Nesse caso, quando elas estão subentendidas, ocorre a crase mesmo diante de palavras masculinas. Então, o jogador fez um gol a Pelé, a moda do Pelé. Está ali subentendido este moda, por isso o A fica craseado. A crase é usada em indicação de hora específica, então chegamos às 11 horas no trabalho, 11 horas é uma hora específica, ocorre crase. A crase não é utilizada quando a indicação da hora não foi especificada, voltaremos a qualquer hora, não tenho aqui uma hora certa, só vai ocorrer quando tiver uma hora específica. Não vai ocorrer crase antes de palavra masculina, vamos a cavalo ou a pé. Antes de verbo, ele está disposto a enfrentar as consequências. No A, singular, antes de palavra no plural, prefiro assistir a séries de ação. E entre palavras repetidas, liderou a corrida de ponto a ponto. Tranquilo, pessoal? Já o editorial. Editorial é um texto, geralmente de jornal ou revista, que vai expressar uma opinião institucional da empresa, da direção ou da equipe de redação sobre um determinado assunto. A estrutura ela é formada por introdução, desenvolvimento e conclusão. A linguagem é impessoal porque vai apresentar a opinião de um grupo, o caráter é opinativo e informativo e a gente tem aí a ausência de assinatura porque a opinião do editorial representa uma instituição. O objetivo é apresentar a posição ideológica de um veículo de comunicação sobre um assunto socialmente relevante. O público-alvo são os leitores daquele veículo
onde o editorial é publicado, ou todo mundo que se interesse pelos assuntos da atualidade. Como característica, o editorial expõe fatos e analisa de forma crítica, ele expressa a posição ideológica de um veículo de comunicação, ele apresenta argumentos, ele tem um título, uma introdução e uma linguagem predominantemente formal. Tranquilo, pessoal? A meta de hoje é isso. Até a próxima aula.